Olá, concurseiros. Meu nome é Jardel Pereira e hoje vamos resolver questões da banca IADES. O assunto de hoje será agentes públicos. Então, se você é novo no canal, se inscreva-se, porque toda semana aqui a gente tem muita questão comentada. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e deixe um comentário aqui falando. E também pode deixar no comentário aqui qual que é o próximo vídeo que vocês querem. E não esqueça de participar da votação lá na comunidade do canal. Lá na votação da comunidade do canal tem lá a votação de qual banca que vai ser os próximos vídeos. Então, as bancas que tem mais número lá em votos é a banca que tem mais vídeo aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, porque assim você vai estar ajudando o canal e vai estar ajudando outras pessoas também que não conhecem o canal e estão estudando para o concurso. Então, se você tem um amigo que vai fazer a prova da banca IADES, mande esse link desse vídeo aqui para ele. Então, sem demora, vamos começar na questão número 1. Vamos lá, questão número 1. A Lei 8.112 de 1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais com relação às formas de provimento dos cargos públicos. Assinale a alternativa correta. Letra A. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. B. A reintegração é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou no interesse da administração, de acordo com o caso previsto em lei. C. A reversão é a reinvestidura do servidor estável do cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. D. Recondução é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Readaptação. O retorno do servidor é estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo e de reintegração do anterior ocupante. Bom, gente, essa questão número 1 vai servir de revisão para todas as outras, porque só nela a gente vai saber o que é uma reintegração, o que é uma reversão, o que é uma recondução, o que é uma readaptação e o que é uma nomeação. Tá tudo aqui na número 1. Eu corrigi alternativa por alternativa porque apenas a letra A estava certa, mas eu coloquei como deveria ser. Então vamos lá. Na letra A, segundo o artigo 10º, fala que a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ou seja, a letra A está certíssima, é um copia e cola da lei. A maioria das questões da IADES é um copia e cola da lei. Se você decorou a lei, você vai acertar todas as questões. Então, leia, leia, leia e releia até você saber todos os artigos de cor. Vamos agora à letra B. O que seria uma reintegração? A reintegração é a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Essa seria a reintegração. Ou seja, resumindo, se o seu servidor foi demitido e depois viu que foi injusto e invalidou essa demissão, e esse servidor vai ter que voltar, essa volta dele chama reintegração. E isso que o artigo 28 está querendo dizer aqui. Já na letra C, falou sobre a reversão. E segundo o artigo 25, reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado. Ou seja, resumindo a letra C, o servidor
O servidor aposentou, mas ele tem idade ainda para trabalhar. Ele quis voltar. A administração viu que precisa dele. A administração tem que aceitar ele. Ou não, é ela que decide. Se a administração aceitou ele de volta, isso quer dizer reversão. Reverteu algo que ela tinha feito. Já na letra D, segundo o artigo 29, fala o que é uma recondução, que é o retorno do servidor estável a cargo anteriormente ocupado. Imagina só, um servidor vai lá e passou no concurso público, foi trabalhar em outro órgão, mas ele viu que não é aquilo que queria. Ele voltou por cargo que estava antes, porque não quis o outro, pediu lá para ser exonerado e voltou. Essa volta dele é uma recondução. E o que seria uma readaptação? Segundo o artigo 24, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Tá, vamos resumir. Imagina só, você é servidor público e você foi lá e machucou, cortou o braço. Aí você vai ter que fazer uma readaptação, porque talvez você mexia muito com digitação. Agora você está com a mão só. Você cortou outra mão, cortou o braço. Você vai ter que fazer uma readaptação para saber no que você pode trabalhar no serviço público. Você vai trabalhar em algo compatível com a sua limitação de um braço só. Isso é a readaptação. Viu? Só em uma questão fizemos o resumo de quase toda essa matéria. Então, gabarito, letra A. Questão número 2. No que tange o serviço de estágio probatório, assinale a alternativa correta. Letra A. O servidor poderá tirar licença para mandato classista. B. O estágio será suspenso em virtude de afastamento do servidor para servir em organismo internacional. C. O estágio não será suspenso em virtude de participação em curso de formação. D. O servidor poderá tirar licença para capacitação. O servidor não poderá tirar licença para estudo ou missão no exterior. Bom, vamos lá. Segundo a Lei 8.112, no seu artigo 20, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos previstos no artigo 83, 84, 86 e 96. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento, ou seja, falou que o estágio probatório será suspenso no artigo 96. Então vamos lá para o artigo 96. O artigo 96 fala que o afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou qual coopere-se, dá-se com a perda total da remuneração. Então, nosso gabarito seria a letra B, que falou que o estágio probatório será suspenso em virtude de afastamento do servidor para servir em organismo internacional. Por que está certo? Porque o artigo 20 falou que o artigo 96 será suspenso. O estágio probatório ficará suspenso no que fala no artigo 96. E o artigo 96 está falando do organismo internacional. E nosso gabarito aqui seria a letra B. Número 3. Administração pública, direta e indireta na prática de seus atos, deve observância a uma série de princípios e normas. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, ainda que o servidor tenha sido aprovado em mais de um concurso. B. É vedada ao servidor público civil a associação a qualquer sindicato. C. A impessoalidade não precisará necessariamente ser observada na prática de atos pela administração pública indireta. D. O servidor público da administração direta que vier a ocupar um cargo eletivo federal poderá ocupar as duas funções simultaneamente. O princípio da publicidade não precisará ser observado pela administração direta.
Bom, nosso gabarito aqui é a letra A. Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, ainda que o servidor tenha sido aprovado em mais de um concurso. Por que está falando em regra? Porque existe caso que a Constituição Federal permite que você passe em 2 concursos públicos e tenha os 2 cargos públicos. Por exemplo, 2 de professor, um de técnico, 2 na área de saúde. Então, existem cargos que você pode ter 2. Mas a regra é o seguinte, a regra é vedada a acumulação de cargos. E as outras alternativas são erradas. Por quê? Na letra B, qual que é o erro da letra B? Segundo o artigo 20 da Constituição Federal. Não, desculpa, gente. Segundo o artigo 240, o servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrente. Ou seja, segundo o artigo 240 é assegurado o direito à livre associação sindical. Por isso que a letra B está errada. A letra C também está errada por causa desse não aí, porque a impessoalidade tem que ser usada tanto na administração direta como indireta, faz parte do LIMP. Então, se tem dinheiro público, tem que ter impessoalidade. E a letra D também está errada, porque segundo o artigo 94, o servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. A letra D falou que poderá ocupar as 2 funções. Não, nunca vai poder ocupar as 2 funções. Se é cargo eletivo, ele vai ficar afastado do cargo. E na letra E também esse não aí fez a questão ficar errada. Por quê? O princípio da publicidade tem que ser usado tanto na direta como na direta. Você tem que lembrar, gente, que o LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, tem que ser usado em tudo, na administração direta e indireta. Por isso a letra C e a D ficou errada aí. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Questão número 4. A vacância do cargo público não decorre de letra A, exoneração, B, demissão, C, falecimento, D, readaptação, E, ascensão. Gente, não existe a vacância ascensão. Para decorar a vacância, lembre da palavra pare FDP. Por que pare FDP? P de promoção, A de aposentadoria, R de readaptação, E de exoneração, F de falecimento, D de demissão, P de posse em outro cargo inacumulável. Para você lembrar fácil que é uma vacância, tem que lembrar que a vacância está tirando alguém daquele cargo, que aquele cargo está ficando vago. Por exemplo, quando você vai ser promovido, você está saindo de um nível e indo para o outro. Você vai aposentar, você está saindo do órgão para outra pessoa, aquele cargo seu ali ficou vago. Você vai readaptar, aquilo que você fazia antes vai ficar vago, você vai fazer outra coisa. Se você é exonerado, você também está saindo do órgão público, está ficando vago. Se você vai falecer, você também está saindo do órgão público e aquele cargo seu está vago. Se você é demitido também. Então, lembre-se, vacância é quando você sai e aquele cargo seu fica vago. Isso que é vacância. Então, nosso gabarito aqui seria a letra E, que não existe a vacância ascensão. Questão número 5. Conforme os conceitos de remuneração e de vencimentos estabelecidos na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Letra A. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei e não poderá ser inferior ao salário mínimo. B. Vencimento é remuneração de cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. C. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante da decisão judicial. D. Além da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as vantagens, tais como indenizações, gratificações e adicionais. As gratificações e adicionais não se incorporam ao vencimento ou provento de qualquer efeito.
Vamos lá, gente. Por que a letra A está errada? Pois, segundo o artigo 40, é o vencimento que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Não é remuneração, não, gente. É vencimento. Na letra B, o erro também, porque agora é remuneração, que é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ou seja, está vendo que a letra A e a B, uma trocou o significado pela outra? Então guarde bem o que é uma remuneração e o que é o vencimento. A letra C está certíssima. O vencimento e a remuneração e o provento não serão objeto de aresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante da decisão judicial. Então, essa aqui está certíssima. E a letra D também está errada. Trocou de novo. No lugar de remuneração, segundo o artigo 49, é vencimento, porque além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. E a letra E também trocou de novo. Segundo o artigo 49, as gratificações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou proventos nos casos e condições indicados em lei. A letra E falou que não incorpora. Esse não aí fez a alternativa ficar errada. Então, nosso único gabarito aqui certo seria a letra C.